Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Pepe Mujica. O Pepe Mujica faleceu hoje, ele foi ex-presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e é mais um caso daqueles comunistas de cabeça branca da América Latina que eu tanto falo, né? Aquele pessoal que fez o mal, que cresceu sob a influência do Fidel Castro em Cuba, achando linda a revolução comunista em Cuba, temos que fazer a mesma coisa nos nossos países. Nessa fila de gente aí, tá o Lula aqui no Brasil, tá o Petro na Colômbia, tá um monte de gente fazendo merda aqui na América Latina, um monte de comunistas de cabeça branca, né? Você pode ver que isso é o lado positivo que eu vejo dessa história, né? O comunismo fez muito mal à América Latina, condenou a América Latina a continuar no atraso, a continuar na pobreza por conta dessas pessoas que estão aí. Então, a grande notícia, a grande novidade é isso. A fila andou. Daqui a pouco chega a hora do Lula. Essa notícia foi sugerida por: na herança, quem não herda fica na mesma, ninguém respeita teu bigode coquinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é lógico, do ponto de vista pessoal, eu não tenho absolutamente nada contra o Pepe Mujica, os amigos e familiares dele, meus sentimentos aí a quem perdeu o Pepe Mujica, mas esse é um canal de política, então nós vamos falar sobre o Pepe Mujica enquanto um ator político, né? E como vocês sabem, eu costumo não falar sobre morte de pessoas esquerdistas no mundo, porque a minha visão é que se a pessoa é esquerdista e eu não posso falar bem dela depois que ela morreu, é melhor não falar nada. Mas eu não, essa minha regra tem o limite da pessoa ser político. Se a pessoa é político, eu falo mal mesmo. Não tenho problema nenhum com isso. Eu critico mesmo esse pessoal, porque eu acho que essas pessoas... Ah, o cara tem uma carinha de vovô, velhinho, tadinho, coisa e tal, foda-se. Fez um mal danado para a América Latina, fez um mal danado para o Uruguai. Muita gente aponta que ele não foi tão ruim para o Uruguai quanto Lula, que pelo menos ele era honesto, ele andava com Fusca velhinho, e sempre morou na casa dele, que era uma casa simples, e nunca enriqueceu com o negócio, né? Inclusive no livro dele ele disse que o Lula teria falado da questão do mensalão, que precisava roubar, teria confessado para ele, meio que dando a entender que queria que ele entrasse no esquema também da roubalheira, e ele nunca aceitou esse tipo de coisa. Então você pode dizer que ele seria melhor do que o Lula nesse aspecto. Mas a verdade é a seguinte, o mal desse povo não é a roubalheira, não é a corrupção. Pode parecer que sim, pode parecer que o pior do Lula aqui no Brasil é roubar os aposentados e coisa e tal, mas não, isso é ruim também, não tenha dúvida. Mas o problema da esquerda é a ideologia, é o fato de achar que essa revolução do proletariado, botar poder na mão do Estado, ter um Estado grande para controlar toda a sociedade, isso vai fazer com que nós tenhamos prosperidade e melhor distribuição de renda e esse tipo de coisa, e isso é falso. Isso não apenas é um erro, na prática sempre deu errado em tudo quanto é lugar que foi tentado, como também é cruel, porque acaba gerando mais problemas do que resolvendo, né? Então, não, enquanto político, eu não tenho nenhuma dó do Pepe Mujica, eu tenho certeza que ele está nesse momento prestando conta com quem quer que seja, né? Porque ele era ateu também, então tá no meu time também, não tem problema disso não. Bom, quem é que foi Pepe Mujica, né? Aqui tem na Wikipédia, vocês sabem, a Wikipédia é profundamente socialista, então evidentemente que o artigo aqui tem duas características curiosas. Primeiro, que elogia pra caramba o Mujica. Ok, em alguns aspectos eu concordo que ele era melhor do que o Lula mesmo. Mas dois, não lembra de ressaltar o livro em que o Mujica fez a confissão do Lula sobre o mensalão, né? Mas enfim, vamos entender quem é o Mujica aqui, né? O cara era de uma família esquerdista, como tantas outras pessoas, né? E aqui na América Latina, e entrou para a Revolução Armada, ele fez parte da Revolução Armada no Uruguai, fez parte da esquerda que planejava tomar o poder no Uruguai. Só para relembrar o pessoal, né? Quando chegou em 1959, teve a Revolução Armada lá em Cuba, né? O Fidel Castro tomou o poder lá em Cuba. Vocês sabem que foi uma revolução, o pessoal gosta de dizer que foi um grupo pequeno que conseguiu dominar toda a ilha, mas não foi bem assim, tá? Os militares cubanos já estavam insatisfeitos com o Fulgêncio Batista, que era o presidente cubano da época, e daí, ou seja, na verdade foi mais uma revolução do convencimento. Teve briga, sim, na Serra Maestra lá, e coisa e tal, mas o principal do aspecto foi o convencimento, e eles acabaram tomando o controle da ilha de Cuba. Isso virou para os outros
socialistas da América Latina, o grande farol, o grande norte. Então essa turma toda que hoje está com cabeça branca, o Pepe Mujica, o Lula, o Gustavo Petro e mais tantos outros que tem aí, e não é só o pessoal que foi presidente não, tá? Tem um monte de gente de cabeça branca, aí, de comunista de cabeça branca, Zé Dirceu, Flávio Dino, um monte de podridão que tem aqui no Brasil, que era criança nessa época, né? E daí cresceu vendo, criança ou jovens nessa época, e aí cresceu vendo o sucesso da Revolução Cubana como uma coisa fantástica, né? É a materialização do ideal da esquerda. Vamos fazer um grande governo que vai cuidar de tudo, que vai controlar os preços, controlar os empregos, controlar tudo. E o pior é que esse pessoal cresceu com essa ilusão, e você pode dizer assim, muita gente foi iludido pelo comunismo naquela época, né? Não só pelo comunismo cubano, mas também o comunismo na China, o comunismo na União Soviética na época, né? Porque os comunistas, olha só, o comunismo começou a falhar muito rápido, tá? Logo que começa esse negócio de controle centralizado e coisa e tal, o comunismo começa a falhar. Mas fazer propaganda, o pessoal sempre foi bom, sempre teve muita censura na União Soviética, só saíam reportagens que eram autorizadas pelo governo, igual a China, né? A China hoje em dia tem mais dificuldade com isso, repara como é que a informação descentralizada e distribuída ajuda a gente a saber como é que as coisas estão de verdade na China, né? Mas a verdade é que naquela época não tinha ainda informação descentralizada e distribuída, muita gente no mundo todo admirava o comunismo, achava que o comunismo tinha resolvido os problemas, que realmente era um paraíso, a União Soviética era um paraíso, Cuba era um paraíso e coisa e tal. O Haddad, a tese de final de curso do Haddad, 6 meses antes da queda da União Soviética, falava sobre o sucesso da economia soviética. Olha só. Haddad. Cara, na boa, eu imagino que deviam ter tirado a tese dele, tira o mestrado do Haddad, tira o título dele, porque puta que pariu. Tu me escreve uma tese falando do sucesso da economia soviética, e 6 meses depois o país colapsa completamente, porque a economia colapsou completamente, né? Mas enfim, comunistas sempre foram ruins em um monte de coisa, na economia, em acabar com a desigualdade, em gerar prosperidade, em gerar educação, mas sempre foram bons em propaganda. Propaganda eles sempre souberam fazer muito bem. Então o pessoal, até a década de 89, 90 ali, ainda conseguia ter uma ilusão de que o comunismo era uma coisa boa. Aqui na América do Sul criou-se uma geração de políticos de esquerda que eu chamo de comunistas de cabeça branca. Nem todos têm cabeça branca, nem todos têm cabelo branco na cabeça, né? Tem alguns que ainda têm cabelo preto ainda, infelizmente. Mas todos eles são velhos. Você pode ver que não tem nenhuma liderança grande da esquerda que seja nova. Não tem. Quem que é o mais novo dessa história? Até o Lindinho, lá o Lindbergh Faria, já está cheio de cabelo branco, já pintou o cabelo recentemente de louro para esconder o cabelo branco, né? Tem o Boulos, mas o Boulos é um radical que ninguém dá atenção para ele, não consegue sair dos 40% dele lá, com muito sacrifício, chegou nesses 40% lá em São Paulo, não passa disso de jeito nenhum. Então esse é o problema desse pessoal, essa geração que teve na América Latina, né? Todo mundo ligado com o terrorismo, o Lula ligado com os movimentos terroristas aqui no Brasil, o Pepe Mujica ele foi ligado ao terrorismo também lá no Uruguai, aos movimentos revolucionários. Aí teve a ditadura militar do Uruguai, ele ficou preso muito tempo, ficou 13 anos preso. Aí tá vendo? É o que eu falo pra você. O cara é melhor que o Lula. O Lula, se tivesse ficado preso 13 anos também, fazia muito melhor aqui pro Brasil, né? O fato é que ele depois saiu do poder, teve anistia lá também. É incrível como é que a história da América Latina é toda muito parecida, né? Teve os movimentos comunistas, aí teve o golpe militar, teve o período militar lá no Uruguai, depois acabou o militar e teve anistia. Aí o pessoal esquerdista voltou e coisa e tal com toda a força e tá aí fazendo lambança nesse momento, né? Então ele chegou a se tornar presidente, então foi... Cadê a presidência dele? Tá aqui. 2010 a 2015 ele foi presidente do Uruguai, e teve algumas leis polêmicas, como por exemplo a descriminalização do aborto, depois a lei do matrimônio igualitário, que permitia a adoção também aos casais homossexuais e a ordem do sobrenome dos filhos ser decidido pelos pais e coisa e tal. E a terceira lei que ele fez foi a legalização da erva, eu não posso usar esse nome aqui porque o YouTube não gosta, de determinada plantinha que o pessoal costuma fumar, e... enfim, já era possível cultivar tal erva para consumo individual em outros países, enfim. Ele fez lá essa liberação lá no Uruguai, né? E no final das contas, o governo dele peca pelas mesmas coisas que o governo Lula pecou, apoiou Hugo Chávez, apoiou Maduro, apoiou um monte de ditador aqui na América Latina. É todo mundo do grupinho que acha que lindo Fidel Castro, a revolução e coisa e tal.
O que você pode dizer é que realmente o Mujica ele tinha uma característica de ser uma pessoa muito simples, né? Ele nunca teve um carro além do Fusca que ele tinha lá. Então ele foi presidente do Uruguai e andava de Fusca para cima e para baixo, um Fusquinha velho, doava 70% do salário dele para coisas humanitárias e vivia num sítio com a esposa dele, enfim. Ele tinha essa parada de ser coisa. E nesse ponto é melhor, pelo menos não fez a roubalheira que o Lula fez aqui. Pelo menos não roubou os aposentados como o Lula está roubando aqui, né? Mas, de novo, o pior do comunismo não é a corrupção. A corrupção é muito ruim também, porque todo regime comunista é corrupto. Mas o pior do comunismo é a ideia errada. É uma ideia que atrai muita gente, mas é uma ideia errada. Felizmente, a coisa boa que nós temos é justamente isso, que está chegando no final por decurso de prazo, né? Essa onda de comunistas encantados com a Revolução de Cuba está morrendo, e felizmente não temos novos comunistas se procriando aqui no Brasil, então essa coisa está chegando ao fim, graças a Deus. Então é muito bom, parece que ele teve um câncer de esôfago, depois o câncer se espalhou, em janeiro desse ano ele chegou a dar uma entrevista falando que o câncer tinha chegado no fígado e que os médicos tinham dito a ele que agora não tinha mais nada o que fazer, que era uma questão dele esperar, e de fato agora ele acabou vindo a óbito, né? Inclusive tem uma coisa importante do Mujica que não está aqui, ele teve um livro dele aqui, Uma Ovelha Negra no Poder, falando sobre o período que ele foi presidente, coisa e tal, e ele meio que critica o Lula nessa história, tá? Ele fala sobre o episódio do Mensalão, mas ele diz assim, não, porque o Lula roubava, mas roubava com angústia e um pouco de culpa, só um pouquinho de culpa, né? Eu vou te falar um negócio, é um canalha do mesmo jeito, é o que eu falo, cara, esses comunistas de cabeça branca é tudo canalha. Eu tenho certeza que ele tá lá prestando as contas dele para o que for. A boa notícia é essa, né? Olha só isso aqui, o próprio Mujica falou, Lula está perto dos 80 anos e não tem substituto, essa é a desgraça do Brasil. Eu troco essa frase do Mujica por uma outra frase minha. O Lula está perto dos 80 anos e não tem substituto, felizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.